Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir na carta que estamos estudando, na nossa série, né, a contracultura do Evangelho. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 3. Hoje faremos do capítulo 3, do versículo 10 até o 23. E eu gostaria, na verdade, de fazer a leitura e ao mesmo tempo eu vou explicando. A gente lê um versículo, um ou dois, e eu vou explicando cada um dos textos e depois prosseguimos na aplicação. O tema da minha mensagem desta noite é o fundamento e proprietário da igreja, ou o dono da igreja, quem é o Senhor da igreja. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10 até o 17, nós vamos ver sobre o fundamento da igreja. E dos versículos 18 ao 23, nós iremos ver quem é o proprietário da igreja. Da igreja em todo lugar, mas também da igreja de Corinto. Essa passagem dos versículos 10 ao 17 vai falar sobre os princípios de quase uma arquitetura cristã. Na parte que o pastor Samuel semana passada pregou, a igreja é comparada a uma lavoura, um jardim, a uma plantação. E os líderes não são os donos da propriedade. Os líderes, na verdade, são os servos que trabalham na lavoura. Nessa outra parte, a igreja é comparada a um prédio. Mas que prédio é esse? É um templo, ou melhor dizendo, um santuário, que é a parte onde Deus habitava. Temos que entender que o templo era sempre entendido como a habitação de Deus. Era como se fosse uma casa para ele. E nós vamos entender que essa casa não são mais prédios, não são mais parede, tijolo, apesar, nós é que precisamos dela, Deus não precisa delas, mas que nós somos essa habitação. É interessante notar o que tem a ver o apóstolo Paulo começar a falar na semana passada de um jardim, e depois começa a falar de um templo. Eu vou dizer, tem tudo a ver. Se a gente entender um pouquinho do Antigo Testamento, a gente vai perceber. A única passagem da Escritura, além dessa, a gente vai ler aqui sobre o alicerce de um edifício, e que fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, é utilizado na construção do templo de Salomão. A literatura judaica antiga, os comentadores judaicos, uniam o quê? O templo, entendiam que o templo de Salomão não era só um prédio. Se vocês forem ver no Antigo Testamento, o templo de Salomão também é um jardim. E por conta dessa analogia do jardim e do templo, os escritores antigos associavam o jardim do Éden, onde Deus se apresentava a Adão e Eva, uniam a interpretação da terra prometida, que era a terra que manava leite e mel, e uniam ao entendimento do novo templo e da nova era que Deus iria instaurar. Então, ou seja, o pano de fundo por trás dessas metáforas do apóstolo Paulo é o templo de Salomão. Ele não fala o templo de Salomão, mas se você fosse judeu nessa época e lesse esse texto, você entenderia. O apóstolo Paulo está falando do templo de Salomão. Vamos já entender porque essa metáfora de um prédio, esse prédio é o templo. Então, se é uma metáfora, ele vai falar primeiro do fundamento e depois vai falar de quem é o proprietário, né? O nome que está lá no dono desse empreendimento. Então, versículos 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce, como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do qual está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeiro, Paulo, ele se considera um sábio arquiteto, não por suas próprias capacidades, mas ele começa já dizendo, pela graça de Deus, é um dom que me foi dado, fundar esta igreja, a igreja de Corinto.
Algumas versões podem ter sábio construtor, sábio arquiteto. Na nossa cultura, arquiteto é diferente do construtor. O arquiteto faz o projeto, ele às vezes nem vê a obra, ele invende a planta, e aí tem um mestre de obras, né? Tem um engenheiro, e tem toda uma equipe que vai estar no local vendo o empreendimento. Mas na época, arquitetos aqui no grego, era tudo junto, era o arquiteto, era o mestre de obras, mas era aquele que liderava o empreendimento da construção. Então, tanto ele fazia o desenho, quanto estava à frente da construção. Por isso que algumas versões preferem arquiteto, que a palavra no grego mesmo é arquitetos, outros preferem construtor. Então, ele diz que ele colocou um fundamento. E é interessante, tem uma referência também em Isaías 3:3, sobre esse sábio arquiteto. E ele coloca o quê? Quando a primeira coisa que você vai fazer uma obra, você faz o quê? O fundamento, a base dela, vai ver a estrutura sobre a qual ela vai ser construída. Ele vai dizer que este fundamento não é qualquer outro a não ser Jesus Cristo. O fundamento de qualquer igreja que quer se manter firme, inabalável, os valores que ela vai seguir e o líder que ela vai seguir, que ela vai ser erguida e construída, não é outro ao qual é Jesus Cristo. E aí ele faz uma precaução. Eu chamei esses versículos 10 e 11 como se fosse um manual de construção. Os versículos iniciais, vocês vão perceber como se ele estivesse dando um passo a passo de uma construção de uma obra. Ou seja, como alguém vai construir, ele diz assim, você vê os materiais, vê a planta, vê o fundamento, vê os construtores. Então vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim, como um alerta, veja como edifica, preste atenção o que você está construindo. É interessante que em um momento o apóstolo Paulo vê a igreja gloriosa, mas em outros momentos ele vê a igreja como uma construção, em que o próprio Deus, através de pessoas, está elevando ela, está o quê? A passo está acrescentando algo nela, e vai desenvolvendo ela vai crescendo, outras pessoas vão crendo, as pessoas vão amadurecendo, e ele diz assim, veja como edifica, cuidado. A igreja de Corinto, como se já não bastasse o perigo dos líderes, talvez tivessem líderes que se achassem na necessidade de desprezar Cristo e Cristo crucificado, e por isso que ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além de Jesus Cristo. Talvez tivessem líderes que talvez estivessem confiando demais na sua sabedoria, e esqueceram de Cristo. Então a igreja de Corinto não é diferente de muitas igrejas hoje, que esquecem que o fundamento é Jesus Cristo, e não a sua própria pessoa. É interessante que apesar do apóstolo Paulo dizer que é o sábio construtor, mas ele diz que o fundamento é Jesus Cristo, ele não diz, sou eu. O fundamento da igreja não era ele, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, ele é a base, ela é o sustento, é o fundamento que sustenta toda a igreja, é a partir dela que ela se sustenta ou cai, é a partir do fundamento que um prédio se sustenta ou ele desmorona. Se uma igreja não tem Jesus Cristo como seu fundamento, ela desmorona, ela fracassa, bota-se tudo a perder, tudo que você construiu em cima desse fundamento, você bota a perder. Sem fundamento um prédio não se sustenta. Nós devemos construir a igreja a partir do fundamento que é Cristo. Se nós queremos, irmãos, como cristãos, construir a igreja, isso é interessante. Nós lemos na semana passada que de uma extrema honra o apóstolo Paulo falar isso, e de uma responsabilidade, chamar os cristãos, ele, Apolo e outros, de cooperadores de Deus. Não porque Deus precise de ajuda, mas Ele quer que nós trabalhemos. É interessante, eu já li Gênesis várias vezes, principalmente o jardim do Éden. Uma coisa que a gente não repara é que Deus construiu o jardim, mas Ele não deixa tudo pronto. Ele pede que o homem faça o quê? Plante, cultive, desenvolva o jardim. Ele não chega e diz assim, pronto, tá aí, só para comer, beber e passar o dia dormindo. Ele bota o homem para trabalhar. Desenvolva. Eu lhe dei criatividade, eu lhe dei habilidades,
E você vai desenvolver o jardim, vai cultivar a palavra lá. E não é diferente aqui, irmãos. Nós estamos na igreja não para esquentar o banco, nós estamos na igreja para construir a igreja sobre o fundamento ao qual é Jesus Cristo. É interessante que, só para contextualizar, muitos hoje gostam dessa expressão. No culto de jovens ontem eu falei, né? Gosto da palavra construção, né? É uma construção social, né? Aí eu digo assim, se é uma construção social, eu posso construir o que eu quiser, pode? E se eu quiser construir sobre o fundamento que é Jesus Cristo? Aí o pessoal progressista, pós-moderno, começa a chiar. Não, que é isso, é muito conservador, é muito tradicional. Não, mas diz que eu posso construir o que eu quiser. Pois é, eu vou construir sobre a base que é Jesus Cristo, que é firme, que é eterna, que é... O próprio Jesus Cristo disse isso, ele disse que as suas palavras, quem se firma em suas palavras, é como uma casa construída sobre a rocha. E quem não ouve e obedece às suas palavras, é como um tolo que constrói sua casa sobre a areia. Então, prosseguindo, o trabalho, irmãos, poderia ser prejudicado pelos coríntios, se caso eles quisessem consertar a fundação. Eles dizem assim, não, Cristo crucificado, não, isso aí vai dar muito problema, é escandaloso, é estranho, assusta as pessoas, vamos botar outra coisa aí para sustentar. Vamos colocar o pensador do fulano, de outro filósofo, de outro grande líder. Quem sabe sobre a minha própria oratória, eu falo muito bem, então eu vou construir a igreja sobre ela. E o apóstolo Paulo, não faça isso. Como manual de instrução ele diz, veja como constrói. E o fundamento não pode ser tirado. Já está posto, que é Jesus Cristo. Seguindo, não basta só o fundamento ser Cristo. Isso é interessante, porque Cristo é um fundamento inabalável, eterno. Mas a igreja é construída por pessoas, e pessoas que têm princípios, valores, crenças, comportamentos. Vamos ler agora, já lemos até o 11, vamos ler do 12 até o 15. Eu chamei essa parte de tipos de materiais para construção. Quem aqui é da engenharia, né, deve estar gostando da metáfora, porque está associando. Vixe, agora eu nunca mais vou fazer nenhuma obra pensando do mesmo jeito, né? Mas vamos lá. Versículos 12 a 15, diz assim: e se o que alguém constrói sobre esse alicerce, ou fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. 13, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Irmãos, a gente, quando entendendo a metáfora, a gente vai entender o que é essa obra aqui. Alguns leem essa obra como boas obras, mas se ele está falando do templo, que é a igreja, e se eu estou construindo, não são só as minhas obras individuais, é a igreja como coletivo. Em outras palavras, é aquela metáfora que eu disse no início. É como se o irmão coloca um tijolinho na minha vida, eu coloco e ele coloca na minha. Apesar de, infelizmente, algumas igrejas tem irmãos que chegam logo com o martelo, né, derrubando, destruindo a vida dos outros. Mas não é essa a questão. Você tem que construir, tem que estabelecer materiais. E se ele está falando que o fundamento é Jesus Cristo é uma pessoa, quem são esses materiais escritos sobre cima? São pessoas também. Só que ele faz uma distinção que talvez nem todos tenham percebido. Vamos prestar atenção no detalhe dos materiais. Primeiro, vamos falar aqui sobre essa expressão. Obra de cada um se manifestará. Ou seja, aqueles que foram liderados, ou seja, tinham vários líderes na igreja de Corinto. Vão ter aqueles que vão construir a igreja de uma maneira, de outra, num ministério, em outro ministério, vão seguir certas doutrinas e outros. Ou seja, ele está falando que as pessoas vão ser desenvolvidas na igreja. E aí, a obra de cada um se manifestará. Vai ter um dia que tudo vai ser revelado, nada será escondido. As motivações que fizeram as lideranças, ou cada um,
estar na igreja, desenvolvendo o irmão, discipulando outras pessoas, que é uma necessidade. Nós estamos na igreja para discipular outras pessoas, não necessariamente numa escola bíblica ou pregando no culto, mas simplesmente na amizade. Quando eu trabalhei evangelismo pela amizade, a coisa que eu mais falei foi, qual era o método de Jesus? O método de Jesus era as pessoas. E como é que ele fazia isso? Estando junto com elas. Jesus gastou boa parte do seu tempo com os apóstolos, estando junto, desenvolvendo eles, a pessoa deles. O dia a declarará, ou aquele dia. Esse dia é a expressão que aparece muito no Antigo Testamento, chamado de dia do Senhor, ou aquele grande dia, que é o dia do julgamento final, ou o dia em que Deus vai estabelecer o juízo de cada pessoa. Então, Deus, em pouco tempo, ou a longo tempo, tudo será revelado. Percebe? É uma expressão que a gente diz assim, aquele dia. A gente faz assim, deve ser qualquer dia. Não, aqui o apóstolo Paulo, cada palavra tem um conteúdo teológico profundo. Aquele dia é o grande dia do Senhor, quando ele retornará para julgar os vivos e os mortos, e as obras de cada um será revelada. O que é que cada um fez, é o que Jesus considera muito nas suas parábolas, quando ele fala dos servos. O que é que você fez com aquilo que Deus te deu? O que você fez? Deus te deu um ministério, o que você fez com ele? Deus te deu uma família, o que você fez com ela? Deus te deu tempo, o que você fez com esse tempo? Deus te deu dinheiro, muito, pouco, o que você fez com ele? Mas esse não é o fundamento da salvação, é o fundamento, na verdade, das recompensas. Por isso que ele fala do galardão. Vamos já entender como ele está falando aqui, na verdade, das recompensas, e não da salvação. Então ele diz assim, ele diz, o fogo descobrirá e provará a obra de cada um. Ele está falando aqui tanto do julgamento final, quanto das provações. Então, tem irmãos que são desenvolvidos, se gasta tempo, dinheiro, estudo bíblico, mas eles abandonam a fé. Então foi revelado que aquela pessoa, quem sabe, talvez ela volte, mas tem se revelado que a vida dela, mas no julgamento final, tudo vai ficar claro, que a vida dela, ela não foi bem desenvolvida. E o fogo, se vocês prestarem atenção, tem tipos de materiais. Quais são os materiais que percebemos aqui? Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Nós podemos dividir em dois grupos, em uns que são destruídos pelo fogo e outros que são resistentes ao fogo. Aqui o fogo não é um fogo de um ferreiro, mas um fogo comum. Vocês podem perceber que o fogo, esses três primeiros materiais, o ouro, a prata e a pedra preciosa, são resistentes ao fogo. Você passa pelo fogo, ela não derrete. Mas, se você avaliar, os outros materiais, você fala, madeira, qualquer fogo você botar queima, né? Só um minuto. O feno e a palha, qualquer foguinho queima. Ele está falando de resistência, aplicado à vida das pessoas. Ele está falando de perseverança. No dia do juízo final, tudo será revelado àqueles que morreram, os que estiverem vivos. Deus vai saber, Deus já conhece aqueles que perseverarão e aqueles que não vão perseverar, aqueles que são material durável e aqueles que são material perecível, facilmente destruídos. É como aquela historinha dos 3 porquinhos, né? O último que sobreviveu tinha casa de tijolo, os outros sopraram e foi destruído. Só que aqui o apóstolo Paulo está comparando com fogo. Então você toca facilmente fogo e é destruído. Não precisa às vezes nem do julgamento final. Tem pessoas com dificuldade maior ou menor que abandonam a fé por problemas menores. Então elas não perseveraram, não foram materiais duráveis. E aí surge a segunda pergunta: será que o líder é responsável? Porque na hora que eu li isso aqui, eu vi, Senhor, se cada pessoa que eu me ensinei, se a pessoa se afastar, será que eu sou responsável? O que é que eu faço? Vamos lá, vamos já entender. Então, temos materiais que permanecem e materiais que não permanecerão, não sobreviverão ao juízo final. Fala de pessoas que têm uma moral, um comportamento perseverante diante de Deus. E esses materiais são construídos na base
que é Jesus Cristo. Então pense como um prédio. Imagine que nós estamos aqui há 2000 anos, um prédio que vai sendo construído. Então teve Jesus Cristo, os apóstolos, os pais apostólicos, os pais apologetas, os pais capadócios, todos os grandes membros, aqueles que não foram citados na história da igreja, e até que chegou nós hoje. Então imagina, nós estamos aqui e o prédio, né, Jesus, não estivesse aqui, e a gente tem que saber que tipos de materiais nós somos. Será que nós somos perseverantes na fé? E será que estamos gerando pessoas que são valiosas para Deus, valiosas nesse templo, construído sobre materiais preciosos, que refletem a glória de Deus? Que cristãos estamos sendo? Então, irmãos, contextualizando para a igreja de Corinto, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Será que o que aquelas pessoas estavam ensinando, ao invés de dar o fundamento, que é Jesus Cristo, e construir a partir dele, para ser pessoas perseverantes, eles não estavam construindo sobre falsas filosofias, sobre arrogância, orgulho, sabedoria deste mundo, mas não da sabedoria eterna? E uma dessas provas era que justamente a igreja estava sendo o quê? Não construída, mas destruída, pelas disputas, pela discórdia. Ele não estava esperando o julgamento final, ele mesmo estava se queimando, ele mesmo estava tocando fogo. É tipo assim, a igreja está sendo construída, ao invés de você colocar um tijolo, você chega com um martelo tacando a martelada. Ou em outras palavras, ao invés de você botar um tijolo, você bota infelizmente, que é muito comum na história do Brasil, né? Corrupção, né? Isso aqui não é normal não, né? No Brasil nada acontece. Então, as obras como é que são feitas? Um tijolo com dinheiro desviado, mal feito. O que acontece com a obra? Mais cedo ou mais tarde ela cai. Então, os líderes da igreja de Corinto estavam construindo uma igreja fraca, facilmente perecível, porque não estavam pregando Jesus Cristo e a este crucificado. Versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17. Eu falei de regras de uso. Regras de uso, talvez não do proprietário, mas do mordomo. Vamos lá. A igreja é o templo. 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Irmãos, a gente tem que ter, eu acho que eu não expliquei uma parte, desculpa, vou retornar aqui uma parte que eu não expliquei, uma frasezinha, mas que vai fazer toda a diferença. Lá no final, vamos lá, 14:15, eu disse assim: se a obra de alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Ou seja, irmãos, se você trabalha evangelizando alguém, cuidando de alguém, essa pessoa persevera, esta é a recompensa que Deus tem para você. E se essa pessoa se desvia, mas Isaac, eu tive todo o cuidado, essa pessoa se desviou, eu ensinei, eu disse tudo o que é certo. Você não se preocupe, você não vai ser responsável ou vai perder a sua salvação por conta disso. Ele no final do 15, ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ou seja, perdeu, né? A pessoa se perdeu, é prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Por quê? Porque o matéria, é como se esse fogo, essas provas, essas dificuldades, e o dia do julgamento final, fossem avaliar que tipo de pessoa você é também. Porque, tudo bem, você fez o seu trabalho, mas aí você também tem que se avaliar, dizer assim: será que eu passarei o dia do julgamento final? Será que eu reinarei junto com Cristo após o dia do julgamento final? Então, faça o seu trabalho, irmãos, porque o restante do trabalho é problema da pessoa com o Espírito Santo. Faça o seu trabalho, acompanhe, discipule, gaste tempo, se possível, com as pessoas na igreja, mas saiba que a questão final é a relação da pessoa com Jesus Cristo.
Não se preocupe que você não vai perder sua salvação, ou que você foi responsável, se você fez a sua parte. Continuando, como eu já estava falando, esses 2 versículos, em resumo, o que ele quer dizer? O Espírito de Deus habita em vós. Nós temos que ter zelo com a igreja, porque assim como o povo de Israel tinha todo o zelo, cuidado para construir o templo, os detalhes de um material de ouro precioso, prata, material mais valioso que tem para Deus, depois da sua própria glória, são as pessoas. As pessoas são valiosas. Nós não podemos brincar de crente, ou com o sentimento das pessoas, ou com a instrução que nós damos, porque o Espírito Santo de Deus habita na igreja. É por isso que não pode ser qualquer material, é por isso que não pode ser de qualquer jeito, porque nós temos a responsabilidade de sermos a morada de Deus em nós. E aqui se aplica aos mais diversas aplicações sobre santidade, não só a minha santidade individual, mas na igreja, a responsabilidade que nós temos como líderes. Deus zela pelo seu templo. Vocês lembram o que acontecia no Antigo Testamento? O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, não era? O que acontecia com a pessoa que tocava no tabernáculo? Morria. Eu não estou querendo dizer que ninguém vai poder tocar em você, não. Mas vamos já entender aqui. Vocês vão entender o que é que eu quis dizer com essa referência. Vamos lá. Na segunda parte, ele vai encerrar o problema. Ele vai dizer assim: quem nos destruir, em outras palavras, quem quiser destruir ou acabar destruindo o templo, será destruído, receberá pena, será punido pelo próprio Deus, porque Deus zela. A santidade tem a ver com o zelo de Deus. Então, o templo de Deus, que somos nós, o seu santuário, a sua habitação é santo, e é por isso que nós devemos zelar pela nossa santidade, pela nossa vida, mas pela vida dos irmãos. Devemos nos importar. Nós cantamos aqui essa noite que não afaste de nós o teu Espírito. Deus não está só perto de nós, Ele está em nós, Ele está conosco, e por isso devemos viver uma vida santa. Mas o apóstolo Paulo faz até uma advertência para os líderes e para todos aqueles que querem destruir ou prejudicar a igreja, sejam inimigos externos ou internos. Ele diz muito claro no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus, mais do que se importar com certos objetos que seriam sagrados no Antigo Testamento, Ele se importa com a sua igreja. E Deus zela. O apóstolo Paulo está falando aqui de punição, e punição severa para todos aqueles que destroem a igreja de Deus, seja dos mais diversos tipos. Pode ser destruir causando discórdia, confusão, mas pode ser destruir perseguição ao redor do mundo, das igrejas cristãs. Quantos cristãos são mortos? Essas pessoas que perseguem a igreja serão punidas também. Mas aqueles inimigos que estão dentro da igreja, causando discórdia, desviando outros, ensinando falsas doutrinas, não estabelecendo a igreja a partir do fundamento que é Jesus Cristo, também receberão pena, porque não estão zelando pelo templo de Deus, que é santo. E o templo não é o prédio, são as pessoas. Eu enfatizei isso muito para os jovens quando eu falei do livro de Apocalipse, em que a igreja de Deus muitas vezes é comparada com o templo. Continuando, nesses versículos 18 a 20, eu chamei eles dos versículos 18 ao 23, como eu no início falei, eu vou falar agora sobre o proprietário. Eu falei do fundamento, como ele foi construído, dos materiais, e agora, quem que está mandando construir? Quem é o dono desse prédio, desse empreendimento?
Nessa parte, dos versículos 18 ao 23, que termina o capítulo 3, o apóstolo Paulo termina todo o seu argumento, desde o capítulo 1, dos 18 ao 23, ele é como se fosse um argumento só, capítulo 1, capítulo 2, que se encerra no capítulo 3. E aí, o que é que tem em comum esses versículos? Ele repete: não deixe ninguém. Vocês podem prestar atenção, ó, por exemplo, nos versículos 18, ninguém se engane, ou não, ninguém se deixe enganar. E no versículo 21, ele diz: portanto, ninguém se glorie. Não, então tem isso em comum. E aí ele encerra toda essa questão da briga pelos líderes, sob o pretexto de serem mais sábios do que uns do que outros. Versículo 18 a 20, eu chamei de auto-engano e transformação. Vamos ler essa passagem. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio, nesta era, neste mundo, em algumas versões, torne-se tolo para vir a ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, ou loucura, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Primeiro ele diz no versículo 18, não se engane e mude, ou seja, ele diz, ninguém se engane, e ele diz, torne-se. Primeiro, ele está dizendo em outras palavras, não se iludam, para de mentir para vocês mesmos. Mas qual é a mentira? Qual é a mentira que os coríntios estavam acreditando, que estavam fazendo eles viverem brigando em discórdia? Qual é a mentira? A mentira é que eles são sábios e espirituais. Pare de se enganar, meu irmão, você não é sábio. Se você vive brigando com outro irmão, brigado com a sua família, brigado com só duas pessoas, Deus e o mundo, você não é sábio, você não é espiritual. Se você sempre se acha melhor do que os outros, e acha que isso é necessário, que a sua sabedoria é muita coisa, pode perceber que você não é sábio. Se você acha que é muito espiritual, superior aos outros, já é o primeiro ponto que você não é espiritual. Era isso que os coríntios estavam dizendo. Essa era a mentira. Essa mentira se encontra no capítulo 8, versículo 2, mas se encontra no próprio texto que a gente acabou de ler, quando ele diz, ninguém se engane, se alguém se tem por sábio neste mundo. Ele está falando, nesta era, na minha versão, ou seja, essa expressão, neste mundo, não é no mundo físico, mas na era presente, porque o apóstolo Paulo tinha uma visão altamente escatológica, ou seja, tinha esta era e a próxima era, ou este mundo e o outro mundo que Deus irá inaugurar. Então, ele começa dizendo, e aí ele diz na segunda frase, faça-se louco para ser sábio, ou seja, torne-se, aqui é uma ironia. Se a gente lembra das outras pregações, qual é a loucura? Qual é a tolice? Aqui é interessante, o apóstolo Paulo está usando a linguagem dos coríntios contra eles mesmos, e ele ainda vai provar isso biblicamente. Vamos lá, qual é a loucura? Qual é a tolice? Segundo os coríntios, a cruz de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo para a gente ser louco, do mesmo estilo do antigo Mira Lopes, não. Daí jogar pedra na lua, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, como alguns tentam entender. Tem que ser louco, não é isso. A loucura que o mundo não entende é a cruz de Cristo. É loucura, porque como é que um Deus que é todo poderoso pode se humilhar e se tornar fraco? Como é que é a cruz de... Como é que eu posso ser louco neste mundo? Eu vou dizer como é que você é louco nesse mundo. Eu vou dizer no estilo bem cearense, é quando as pessoas olham para você e dizem assim, olha o abestado, todo mundo rouba, por que esse não rouba? Ele é o que, ó? Abestado. Todo mundo se acha, todo mundo vende o seu produto, todo mundo, e ele é o que? Humilde. Todo mundo orgulhoso, pisa nos outros, mas ele não, ele serve. Isso é a loucura, porque é o modelo da cruz de Cristo. Você não precisa ser bizarro, um crente bizarro, não. Já é suficientemente bizarro para este mundo, louco, absurdo, você
Seguir a cruz de Cristo. Tentar viver em unidade com uma pessoa que não tem nada a ver com você. O mundo vai dizer assim: mancho, sai daquela igreja, vai para outra que tu não tem nada a ver, ao invés de lutar e construir uma amizade verdadeira. É loucura para as pessoas. É a loucura que você, quando é recém-convertido, vive ouvindo dos seus amigos. Diz assim: cara, tu não vai mais para festa, tu não vai não sei o quê, tu está perdendo a tua vida. Ou seja, ele está dizendo que tu está louco, tu perdeu a noção das coisas. Essa é a loucura que o apóstolo Paulo está dizendo: torne-se louco. Porque os coríntios, eles não queriam ser loucos, nesse sentido da cruz de Cristo. Eles queriam ser sábios, eles queriam que o mundo olhasse para eles e dissesse: olha como a pessoa fala bem, olha como a pessoa, rapaz, eu quero ser que nem aquele cara ali. Mas é fazendo a coisa errada, e colocando Cristo para trás e se apresentando como a coisa mais importante. Isso é a loucura deste mundo. A loucura deste mundo é o negue-se a si mesmo, enquanto que o slogan da nossa época é: se reafirme, seja você mesmo, como uma desculpa para afirmar os seus pecados. A cruz de Cristo vai na contramão, e por isso ela é considerada loucura. É interessante que ele ainda diz assim, versículo 19 e 20, eu chamei mude. Como é que eu vou me mudar? Veja como é a sabedoria de Deus. Versículo 19 e 20 que nós lemos: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito. A loucura deste mundo, uma loucura, uma filosofia, uma ideologia que tenta justificar toda forma de pecado, é loucura diante de Deus, que tenta se orgulhar, que acha que já superou a Bíblia, e diz assim: a Bíblia é ultrapassada. A sabedoria de Deus nunca é ultrapassada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus olha para a sabedoria dos homens e diz: vocês não são nada, vocês não conhecem nada. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A visão dos coríntios é que a cruz é loucura e nosso conhecimento é sabedoria. A visão de Deus é que a sabedoria deste mundo, esta era presente, é loucura. Então eles são encorajados a ver as coisas como Deus vê. É como se nos outros capítulos ele usa as palavras dos coríntios contra eles mesmos. Agora ele vai dizer assim: isso é o que vocês pensam. Agora eu vou dizer o que é que Deus pensa de vocês. A visão de Deus é que vocês é que são loucos. O mundo pode considerar loucura, mas vocês é que não têm a mente de Cristo, como nós lemos nos outros capítulos. Porque vocês não são verdadeiramente espirituais. Porque vocês vivem se engalfinhando, brigando para quem sabe mais, para quem é melhor. Vocês não são o que vocês pensam que vocês são. Deus olha para vocês e diz: vocês é que são loucos. Vocês é que fazem coisas absurdas sem sentido. É como se o apóstolo Paulo, nesse versículo agora, 19, ele está mostrando agora a visão de Deus dos coríntios. O que é que Deus vê sobre eles? O que é que Deus pensa sobre eles? E aí, ele cita dois textos do Antigo Testamento para fundamentar isso que ele está dizendo. Ele cita a primeira citação do versículo 19b, quando ele diz: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. É uma referência a Jó, capítulo 5, versículo 13. É interessante, ele apanha, essa é a palavra mesmo, ele captura. É uma imagem de um caçador. Como é que o caçador ele captura o animal? Ele não tenta usar força contra força, ele usa de inteligência. Ele sabe, por exemplo, que um animal é atraído por certas coisas. Ele sabe que ele estuda o movimento do animal. Ele sabe que o animal ele vai pisar na armadilha, ou ele sabe que ele vai atrás de alguma isca. Então, ele apanha o animal na própria inteligência do animal. Como é que Deus humilha o ser humano? Com a própria inteligência do ser humano. Deus aqui é como se fosse um caçador que diz assim: o homem está lá, descobriu o ouro, agora eu não preciso mais de Deus. Aí na hora que ele vai lá, é nessa hora que Deus puxa a cordinha: peguei você de novo, né? Oh, coitado, de novo você foi traído pelas suas próprias mentiras, pela sua falsa sabedoria de se achar. Toda vez que o homem se acha, ele cai na armadilha, aí ele cai.
Essa é a imagem, que é a imagem de um caçador, como tem lá em Jó 5,13. Então, no versículo 20, é uma citação a Salmos 94,11, que enfatiza a futilidade final do ser humano. Deus conhece o raciocínio dos seres humanos, e que diante da sabedoria de Deus, elas são inúteis, elas são fúteis, elas são destrutivas, elas são enganosas. Como eu falei, Paulo usa a linguagem deles, contra eles mesmos. Ele não disse que Deus apanha essas pessoas na sua própria sabedoria. O que o apóstolo Paulo fala? Usa a sabedoria deles contra eles mesmos. Ele diz que a cruz de Cristo é loucura, pois agora ele inverteu o jogo e disse assim: mas espera aí, deixa eu mostrar para vocês a visão de Deus de vocês. Aí ele cita o Antigo Testamento. Pois é, assim que Deus vê vocês. Vocês é que são loucos, vocês é que estão sendo ignorantes, porque não entenderam a cruz de Cristo. A sabedoria deles é a desta era, presente, destruída pelo pecado. A prova disso é que ela está destruindo a igreja, não construindo. E como eu falei, a solução é se tornar louco. Então elas juntam, elas falam da nossa total futilidade da sabedoria, sem a sabedoria de Deus. Sem Deus, o homem é perdido e desgarrado. Essa é a ideia do sentido do Antigo Testamento, de comparar o povo de Israel com ovelhas. Porque sem um pastor, as ovelhas facilmente são destruídas, mortas, se perdem. Precisamos seguir Cristo crucificado, se quisermos ser sábios diante de Deus. E a parte final dos versículos 21 a 23, para concluir, ele diz assim: não há motivos para se gloriar nos homens, pois o proprietário é Deus. Eu chamei essa parte 21 a 23 de não há motivos para se orgulhar dos homens, pois quem é o proprietário da igreja, quem é o senhor da igreja é o próprio Deus. Ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, são de vocês. Mas vocês e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Essa parte aqui é interessante. Vamos lá. Só um minuto. Agora eu dou sempre essa pausa, porque uma vez eu fui pregar numa igreja, a pastora disse assim: beba água, se não dá problema no rim. Aí agora eu fico toda vez lembrando de beber água, e eu fico imaginando meu rim parando. Eu não quero isso, Deus me livre. Aí eu bebo água, pra você ver, né, a sabedoria de Deus, né? Às vezes tem que ser assim. Mas vamos lá. Versículo 21. O apóstolo Paulo, ele dá um enfático portanto. Ele diz assim, portanto. Então ele está concluindo um raciocínio. Ele diz assim, ele conclui o argumento que ele começou, ele procede, e aí ele vai dar o quê? Uma exortação na primeira parte do versículo 21, uma base teológica nos versículos 21 e 23, e aí termina como uma quase adoração, quase um louvor no versículo 23, na qual tudo é fundamentado na verdade última. Qual é a verdade última? Deus é um. A Deus tudo pertence. Então, diante de tal majestade, suas divisões, reclamações por posse, que cada um se reclamava por direito, ser talvez possuidor da igreja, ou saber mais do que os outros. A sabedoria mundana são totalmente silenciadas e levadas a nada. Quando ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, ele inverte o slogan, a frase que muitos coríntios tinham em mente, que era se orgulhar. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do apóstolo fulano de tal. Ele diz, ninguém se glorie nos homens. Portanto, como consequência de tudo que eu falei, da cruz de Cristo, da sabedoria de Deus, dos textos do Antigo Testamento, da igreja como um templo que precisa ser edificado e não destruído, como
como uma fazenda, como uma plantação, como um jardim que precisa ser desenvolvido e não destruído, queimado, repartido. Portanto, pare de ficar se orgulhando de ser do partido A ou B. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E então, ele conclui todo o problema dessa briga pelo eu sou de partido A, partido B, e do seu orgulho, deles se considerarem autossuficientes, a tal ponto de dizer que talvez nem precisasse do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente vai aprender na próxima semana, no capítulo 4, que ele tem que defender seu apostolado, não porque o apóstolo Paulo se achasse, mas porque os irmãos queriam desmerecer a mensagem da cruz, desmerecendo o apóstolo que fundou a igreja. Por isso que ele tem que defender o apostolado dele. Então, do versículo 21b ao 22, eu chamei, tudo é de vocês. Tudo, vou repetir, tudo é vosso. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Alguns dizem aqui que talvez seja o próprio apóstolo Pedro. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, não tem como vocês ficarem brigando, eu sou do partido A, partido B, porque o fulano de tal é de vocês, eu sou de vocês. Eu vou contextualizar para os nossos dias. A igreja não é do pastor Samuel, o pastor Samuel é que é de vocês. Eu não sou líder de jovens porque os jovens são meus, eu sou líder de jovens porque eu sou dos jovens. Eu é que sou servo de vocês. Eu fui chamado aqui para liderar, não foi para dizer que vocês são meus, mas pelo contrário, para que vocês digam, ele é nosso e ele nos serve. É o inverso de uma cultura hoje de consumo na igreja, em que a pessoa vai para a igreja A e diz assim, eu quero ganhar isso, lá o louvor é bom, outra pregação, o outro é isso, e ela não entendeu que ela foi chamada para servir, e não para ser servida. Essa pessoa é um perigo, porque se um dia ela quiser se fixar, não é pelos motivos certos, e sim para ganhar cargo, fama, poder, dinheiro, e dizer assim, olha, o tanto que são meus, ele deveria fazer o contrário, se tornar louco e dizer assim, eu é que sou dessa igreja, olha isso, eu sou um servo que serve 1000 senhores. Aí o cara vai olhar assim para você, tu é doido, mas como é que tu dá conta? Só a graça de Deus. Aí você oferece a graça a Deus, porque você agora é servo, é o padrão do reino de Deus. Isso reflete muito o ensino de Jesus Cristo, de aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E aí ele diz, tudo é vosso, irmãos, no plural, tá bom? Não no singular, tudo é de vocês. Como assim? Por que eu estou enfatizando no plural e não no singular? Porque eu estou querendo dizer que a pessoa pode dizer assim, pronto, agora o pastor é meu, ele tem que fazer o que eu quero, ele é meu. Cuidado, o apóstolo Paulo diz assim, tudo é seu, como um indivíduo, ele diz, de vocês. Então tudo que você tem que pensar é pensar no coletivo, na igreja, e não em você. Não, pastor, não faz o que eu quero, não prega o que eu quero, na hora que eu quero, está errado, não está seguindo a Bíblia. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é porque o líder é que vive em função da igreja, e não a igreja em função do líder. Como muitas igrejas hoje, né, tem irmãos passando fome, mas o pastor andando de limusine. Não entendeu como é que funciona o reino de Deus, e não é assim que as coisas funcionam, não é assim que Cristo nos ensinou, e nem os apóstolos. Então ele inverteu o slogan, a propaganda dos coríntios, que era dizer assim, eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal. Vocês não podem dizer isso, eles que são de vocês, vocês não foram feitos para servir a eles, mas o contrário. Além disso, ele fala sobre coisas até mais amplas. Ele diz, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras. O que ele está querendo dizer? O mundo é como se ele quisesse, na forma da cruz, Cristo plantou sua bandeira no planeta Terra, e a marcou como sua possessão. Daí o mundo é dele, o mundo se é de Deus,
Deus é a nossa herança, o apóstolo Paulo está dizendo, o mundo é nosso. Vou já explicar isso aqui, o que significa. Depois ele diz, a vida e a morte. Em outras palavras, Jesus em sua vida, morte e ressurreição, provou que a vida e a morte são dele. E somente ele possui o poder de tirá-la e de dá-la. Quem está em Cristo não está mais ligado às exigências da vida e a morte. A morte não é um acidente, não é um descuido de Deus. O crente é aquele que está firme, sabendo que Deus está no controle. E é por isso que o crente não pode dizer, minha vida foi tirada. Deus é que quis tomá-la. É uma visão totalmente diferente. É por isso que o cristão, quanto a questões da vida, ele valoriza tanto a questão da vida. Por isso que porque ele entende que é um dom de Deus. Mas aqui não é só essa vida, mas a vida eterna, que nos está garantida. Além disso, ele fala o presente e o futuro. No presente já começamos a viver a vida futura. Pois ela é garantida por Cristo. Não estamos mais ligados aos caprichos do acaso. Não há motivo de pânico para o presente ou o futuro. O presente e o futuro já é nosso. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Tem uma frase de um teólogo chamado R. Rushdown, ele diz assim: Jesus ter ressuscitado, vencido a morte na cruz e garantido essa ressurreição a nós pela fé, é a garantia de que nós podemos perder as batalhas, mas com certeza venceremos a guerra. Quando você tem a certeza da vitória da guerra, você luta com mais vigor as suas batalhas. Aqui é bem diferente da teologia da prosperidade, dizendo que você vai vencer todas as batalhas e nem fala da vitória final, que é contra a morte e a vida eterna, nem fala disso. Pelo contrário, nós passamos por desafios, às vezes ganhamos batalhas, às vezes perdemos batalhas, às vezes é uma demissão inesperada, às vezes é um falecimento de um ente querido. São perdas, eu não vou mentir, são perdas, são desentendimentos, mas se temos a vitória dessa guerra garantida, o restante é nosso, o presente é nosso. É como perder uma batalha aqui e acolá, mas no final o resultado da guerra já está garantido. Não quer dizer agora que você vai chegar a tomar posse da terra das pessoas, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas é interessante, só a partir de curiosidade, como esse pensamento influenciou os puritanos nos Estados Unidos, porque no início os puritanos eram contra o imposto sobre a terra, porque eles entendiam, a terra não é do Estado, a terra é de Deus. O Estado é outras coisas, as leis, outros impostos, mas a terra pertence a Deus. Mas só a título de curiosidade, uma aplicação política desse tipo de pensamento, que eles eram contra cobrar imposto sobre a terra, porque dizer que o Estado cobrar imposto sobre a terra era dizer que a terra pertencia ao governo e não a Deus. Então, conhecendo o poder da sabedoria da cruz, a liderança servil no modelo da cruz, o desprezo de Deus pela nossa futilidade, da sabedoria mundana, à luz de tudo isso, que ninguém seja orgulhoso, para dizer, eu pertenço a A, B, a Paulo, a isso, a Apolo. Todo o universo são seus. Você não pertence a ele, eles pertencem a você, como eu já falei. O último versículo, que eu chamei, e vocês de Deus. Quando ele diz, e vós de Cristo, Cristo de Deus, percebem a afirmação crescente, ele diz, no 22, seja Paulo, Apolo, a morte, o mundo, a vida. Aí ele diz, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Aqui não é uma subordinação dizendo que Cristo não há Deus, é uma subordinação não existencial ou do ser de Cristo, como se não fosse, mas funcional, porque Cristo veio como servo, e aí por isso que tem essa ordem crescente, assim como nós servimos a Cristo, Cristo já serve ao Pai. Então, os coríntios não podem dizer que sou deste ou daquele, porque primeiro, dá glória a meros homens, dá glória aos servos, dá glória não ao proprietário da plantação, ou proprietário do prédio, vai dar glória aos pedreiros. Quem bancou, como dissemos na semana passada, quem deu o crescimento
da plantação, da fazenda, não foi os servos que trabalharam na fazenda, foi o dono da fazenda. Então, se antes Deus era considerado como proprietário de uma fazenda, e tinha os seus servos que plantavam, mas ele é que dava o crescimento, nesta ele agora é o proprietário deste templo, e é ele que deve ser glorificado e exaltado, é o seu nome que deve estar no centro, e como consequência não dá glória a Cristo, a qual tudo pertence. Tudo é de vocês aqui nesse sentido, enquanto pertencermos a Cristo. Nós herdamos tudo isso, não por nossas capacidades, mas por quem Cristo é, e pelo que Ele conquistou. Por isso que Ele diz, e vós de Cristo. Só outra curiosidade, os estoicos, eles tinham esse pensamento, que tudo era de todos, só que de uma visão egoísta. Então, os coríntios aqui, que conhecem a filosofia estoica, talvez quando lê isso aqui, tudo é de vocês, aí, isso, parabéns, é isso aí, Paulo, é isso aí. Mas espera aí, tudo é de vocês. Se tivesse algum estoico lá, eles iam dizer assim, é isso aí, Paulo, é isso aí, isso aí, isso aí. Tudo é de todo mundo, mas de maneira... Só que os estoicos pensavam isso de maneira individualista e egoísta. Eu vou inserir uma segunda premissa. Vocês são de Cristo. Qual é a consequência? Que tudo é de Cristo. Se tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, a consequência é que tudo é de Cristo. E aí, bota por terra qualquer orgulho que as pessoas teriam de dizer, você pode dizer, não, Cristo conquistou tudo por mim, mas Ele é o Senhor de tudo, porque Ele é o Senhor da minha vida. E aí eu queria fazer rapidamente algumas aplicações, para a gente concluir. Irmãos, não há outro líder ou princípio, além de Jesus Cristo. As lideranças abusivas, ideologias, filosofias do nosso tempo, que querem colocar outro fundamento na igreja, devem ser deixadas de lado e manter o verdadeiro fundamento. Irmãos, a gente tem que ter cuidado de desenvolver a igreja. Cada um de nós temos que ser responsáveis por desenvolver os outros, cuidar uns dos outros, aconselhar, exortar, instruir, fazer o irmão crescer na fé, e não ser tropeço na vida dele, não destruir a igreja. A sabedoria de Deus, irmãos, terceiro, a sabedoria de Deus traz humildade, não orgulho, e por isso evita disputas, discórdia, confusão. Quarto, Deus apanha os orgulhosos em sua própria loucura. A prova é as filosofias que a gente vê nas universidades hoje, em que o problema não é a filosofia, o problema é uma filosofia que tenta, e uma ideologia que tenta justificar o pecado, que tenta dar margem como algo normal, como algo correto, e a prova disso é que eles estão agindo como se fossem loucos. Irmãos, se nessa época que os coríntios, Deus olha para eles, considera como loucos, imagine quando Ele olha para as nossas universidades, quando olha para a nossa cidade, de violência, de confusão, e Ele deve considerar mais loucos ainda. Mas a sabedoria da cruz nos torna humildes e evita essas confusões. Não há motivos para nos orgulharmos dos homens. Se você quiser se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe de Cristo, se orgulhe de Deus e da sua obra nas nossas vidas. E sexto, reconheça que tudo é dele e por herança é nosso, de modo comunitário. Ele é o único Senhor da igreja. A propriedade, o fato dele ser o proprietário, é o que caracteriza a nossa identidade como cristãos. Se Ele não é nosso Senhor, nós não somos cristãos. Amém. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.